7 formas de vencer a macumba segundo a Bíblia. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso significa que a vitória já foi conquistada na cruz. Jesus não negociou com as trevas. Ele triunfou sobre elas. Ele não ficou em dúvida. Ele venceu. Graça e paz. Sou o profeta pastor Marconi Silva. Que Deus abençoe você e visite a sua casa agora com paz, discernimento e autoridade espiritual. Hoje nós continuamos firmes na nossa campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. E eu já te peço, fica comigo até o final, porque esse episódio é para quem cansou de viver com medo, cansou de viver desconfiado, cansou de achar que qualquer dificuldade é trabalho feito e qualquer luta é derrota espiritual. Meu irmão, minha irmã, existe uma diferença muito grande entre ignorar o mundo espiritual e viver em paranoia. A Bíblia não manda você viver apavorado. A Bíblia manda você viver posicionado. Não manda você enxergar demônio em tudo, mas também não manda você viver desatento. O equilíbrio está na palavra. E quando estamos em Cristo, existe autoridade, existe cobertura, existe vitória. Não porque somos fortes, mas porque Ele venceu. Hoje é o episódio 26 e o tema é direto e prático. 7 formas de vencer a macumba, segundo a Bíblia. Não é superstição, não é ritual, não é fórmula mágica. É fundamento bíblico, é alinhamento espiritual, é voltar para o básico que nunca falha. Eu quero te perguntar com sinceridade, você já se sentiu travado? Já teve a sensação de que as coisas não fluem? Já percebeu confusão dentro de casa, brigas sem motivo claro, um peso emocional constante, ansiedade que parece não ter explicação? Muitas vezes a pessoa corre para todo lado, busca ajuda em lugares errados, cria teorias, mas esquece do principal. A vitória começa quando voltamos para a palavra e obedecemos. Vencer espiritualmente não começa acusando alguém, começa ajustando a própria vida. Começa renunciando pecados ocultos. Começa fechando portas que foram abertas por escolhas erradas. Começa fortalecendo o altar da casa com oração e leitura bíblica. Começa vivendo em santidade. Começa perdoando. Começa assumindo responsabilidade. A autoridade espiritual cresce quando há alinhamento com Deus. Não existe macumba mais forte do que a obediência. Não existe feitiço que prevaleça contra uma vida rendida a Cristo. A cruz já desarmou principados e potestades. O problema não é o poder das trevas, é quando o cristão vive desalinhado e enfraquecido espiritualmente. Quando há arrependimento, fé e prática da palavra, a vitória é consequência. Então, raspa esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa aprender a viver com autoridade e não com medo. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e permite que essa mensagem alcance mais famílias. Na descrição e nos comentários estão os links dos parceiros com ótimos produtos para você dar uma olhada. Quando você acessa e compra por ali, você fortalece o canal e ajuda essa obra a continuar levando o ensino bíblico e direção espiritual. Fica comigo até o final porque Deus vai falar com você de forma poderosa e equilibrada. Hoje não é dia de pânico, hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de entender que em Cristo a vitória já foi declarada. Meu irmão, minha irmã, vitória espiritual não começa gritando com o diabo, não começa fazendo barulho, não começa acusando todo mundo ao redor. Vitória espiritual começa alinhando a vida com Deus, porque muitas vezes o problema não é a força do ataque, é a brecha aberta. E brecha não se fecha com emoção, se fecha com arrependimento. Quando existe pecado escondido, vida dupla, mentira constante, injustiça praticada, vício alimentado, prática errada mantida em segredo, isso cria espaço. A Bíblia chama isso de dar lugar. Não é que Deus abandona a pessoa, mas escolhas erradas enfraquecem a autoridade espiritual. Não adianta querer expulsar o mal se ao mesmo tempo se alimenta aquilo que desagrada a Deus. Por isso o primeiro passo é simples e profundo: confessar, abandonar e renunciar. Confessar não é humilhação, é libertação. Abandonar não é perda, é proteção. Renunciar não é fraqueza, é decisão de maturidade.
Arrependimento verdadeiro fecha portas que oração sozinha não fecha, porque oração sem mudança vira repetição. Mas oração acompanhada de arrependimento produz transformação. Deus não rejeita quem se arrepende. Deus não expõe para envergonhar. Ele trata para curar. Quando você se alinha, você se fortalece. Quando você limpa o altar da sua vida, a presença de Deus encontra espaço. Quando você decide viver na luz, a escuridão perde influência. Vitória não começa enfrentando o inimigo externo, começa enfrentando aquilo que precisa ser ajustado por dentro. E quando a vida está alinhada, a autoridade espiritual não precisa de espetáculo, ela flui naturalmente. Tem gente que fala muito sobre resistir ao diabo, que declara autoridade, que usa palavras fortes, que repreende, que grita, que confronta, mas não fala sobre sujeitar-se a Deus. Só que a Bíblia não coloca essas duas coisas no mesmo nível. Ela estabelece uma ordem muito clara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeição, depois resistência. A ordem não é detalhe, é fundamento espiritual. Não existe resistência eficaz sem submissão verdadeira. Não existe autoridade real sem obediência prática. Não adianta querer enfrentar o inimigo se ao mesmo tempo o coração resiste à vontade de Deus. Não adianta querer vitória espiritual mantendo áreas escondidas, decisões desalinhadas e práticas que contrariam a palavra. Obediência não é peso, não é prisão, é proteção. Quando você se sujeita a Deus, você entra debaixo da cobertura dele. Quando você decide viver segundo a palavra, você se posiciona espiritualmente. E posição define resultado. Vida de oração sem obediência vira apenas barulho. Pode ter emoção, pode ter intensidade, pode ter frases impactantes, mas se não houver alinhamento, não há sustentação. Muita gente quer autoridade, mas não quer transformação. Quer poder, mas não quer renúncia. Quer vitória, mas não quer santidade. Só que a autoridade espiritual nasce da coerência entre o que se fala e o que se vive. Quando você decide obedecer de verdade, algo muda no ambiente espiritual. Não é o volume da voz que corta a legalidade, é a integridade da vida. Não é o grito que fecha portas, é o arrependimento sincero. Não é o confronto externo que gera proteção, é o alinhamento interno. Quando você se sujeita a Deus, você corta brechas, você remove espaços que estavam abertos, você tira argumentos que antes davam sustentação ao ataque. E quando não há espaço, o inimigo não encontra onde se apoiar, ele não tem base, ele não tem lugar, ele não tem autorização. A autoridade espiritual não é espetáculo, é consequência. Primeiro rendição, depois firmeza, primeiro submissão, depois resistência. E quando a vida está alinhada com Deus, o inimigo recua não por causa do seu grito, mas por causa da sua posição. Porque onde há sujeição verdadeira, há cobertura. E onde há cobertura, há vitória. Casa que ora cria ambiente de paz. Não é misticismo, é princípio espiritual. Quando há oração constante dentro de um lar, a atmosfera muda. As palavras mudam, as decisões ficam mais equilibradas. A presença de Deus traz clareza, traz serenidade, traz proteção. Uma família que aprende a orar junta constrói um ambiente onde conflitos são tratados com maturidade e onde a fé sustenta nos dias difíceis. Crente que ora diariamente não vive frágil. Pode enfrentar lutas, pode passar por desafios, mas não vive desestruturado. A oração diária fortalece o interior. Ela ajusta a mente. Ela alinha o coração. O inimigo gosta de gente que só ora quando a situação aperta, porque essa pessoa vive oscilando. Ora hoje com intensidade, esquece amanhã. Busca a Deus na crise, mas se distancia na calmaria. Essa instabilidade enfraquece. Quando a oração vira hábito, não apenas reação, algo muda. O céu se movimenta porque há constância. Não é oração apenas de Deus me livra, é oração de comunhão, de relacionamento, de alinhamento com a vontade do Senhor. É oração que busca direção antes de decidir. É oração que agradece antes mesmo de ver o resultado. É oração que fortalece a fé diariamente. Oração constante funciona como um muro espiritual ao redor da família. Não é isolamento do mundo, mas proteção em meio ao mundo. É cobertura que sustenta nos momentos de pressão. É fortalecimento contínuo que impede que pequenas crises se tornem grandes desastres. Quem transforma a oração em prática diária constrói estabilidade espiritual. E estabilidade é uma das maiores formas de vitória.
Eu vou falar de forma firme e responsável. Viver com medo constante de macumba pegar não é o ensino central da Bíblia. O Novo Testamento aponta para algo muito mais profundo. Em Cristo há autoridade, há proteção e há vitória. O foco não é o poder das trevas, é o alinhamento com Deus. Uma vida alinhada, coerente e comprometida com os princípios de Cristo não vive refém de pânico espiritual. O problema não está em rituais externos, mas nas escolhas internas. Quando a pessoa vive em contradição constante, quando alimenta injustiça, mentira, corrupção, violência, vícios destrutivos ou práticas que ferem a própria consciência, ela enfraquece a si mesma. Não é sociedade com trevas no sentido místico, é incoerência moral e espiritual. Relacionamentos tóxicos, negócios desonestos, amizades que incentivam erro, parcerias baseadas apenas em interesse e não em valores, tudo isso gera consequências naturais e espirituais. Santidade não é perfeição absoluta, é separação de propósito. É decidir conscientemente o que entra e o que não entra na sua vida. É estabelecer limites saudáveis. É dizer, isso não governa minha mente, isso não domina minhas decisões, isso não define meus valores. Santidade é coerência entre fé e prática. É viver de forma íntegra, mesmo quando ninguém está olhando. Quando há integridade, oração constante, vida ética e compromisso com a palavra, a pessoa fortalece o espírito e constrói estabilidade emocional e espiritual. Não é sobre paranoia, não é sobre superstição, é sobre alinhamento. Vida alinhada gera segurança. Vida coerente gera autoridade interior. E a autoridade espiritual não nasce do medo do mal, nasce da firmeza no bem. Às vezes a pessoa ora, mas mantém a porta aberta, ora pedindo proteção, mas vive em briga constante. Clama por paz, mas alimenta gritaria. Pede libertação, mas guarda falta de perdão. Declara bênção, mas solta palavras duras e destrutivas dentro do próprio lar. Isso cria um ambiente pesado. Não é misticismo, é consequência emocional e espiritual. A atmosfera de conflito constante desgasta, adoece e enfraquece. A casa precisa de altar e de ordem. Precisa de oração, mas também de atitude coerente. Não adianta pedir blindagem espiritual se o comportamento diário abre espaço para tensão contínua. Você quer proteção? Então pare de semear guerra dentro do lar. Troque o grito pelo diálogo. Troque a ofensa pelo perdão. Troque a acusação pela responsabilidade. Troque a reclamação constante por oração consciente. Quando o clima da casa muda, muita coisa muda junto. Quando a família decide conversar com respeito, estabelecer limites saudáveis e cultivar perdão, o ambiente se transforma. A paz não é apenas espiritual, é também prática. É fruto de decisões diárias. E eu digo mais, muita opressão que parece espiritual desaparece quando a família decide obedecer princípios simples como respeito, verdade, domínio próprio e amor. Obediência traz ordem, ordem traz estabilidade, estabilidade traz paz. E onde há paz construída com responsabilidade, não há espaço para peso constante. A transformação começa dentro de casa, nas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Não é o seu nome, não é a sua força, não é o seu jeito de falar, não é o volume da sua voz, é Jesus. A autoridade espiritual do cristão não nasce da personalidade, nasce da identidade em Cristo. Não é sobre carisma, é sobre alinhamento. Não é sobre performance, é sobre posição. O nome de Jesus representa a autoridade espiritual real, mas não como fórmula mágica ou palavra repetida mecanicamente. Quando alguém ora em nome de Jesus, com fé sincera e vida alinhada, está declarando dependência, submissão e confiança nele. É reconhecimento de que a vitória não vem do esforço humano, mas da obra que ele já realizou. Isso não é espetáculo, não é teatralidade, não é grito. É firmeza tranquila, é convicção sem medo. A Bíblia afirma que há poder no nome de Jesus porque ele venceu. A autoridade está na pessoa dele, não na emoção de quem ora. Quando você vive coerente com aquilo que professa, quando há integridade, arrependimento e comunhão, a oração deixa de ser tentativa e passa a ser expressão de confiança. Não é medo das ameaças, é consciência de quem você pertence. Você não precisa tremer diante de palavras, rumores ou pressões
Pertencer a Cristo significa viver debaixo de uma identidade segura. Isso não elimina desafios, mas muda a postura diante deles. Não é arrogância espiritual, é confiança equilibrada. Não é negar a realidade, é enfrentar a realidade com fé madura. Você pertence a Cristo, e essa pertença é mais forte do que qualquer ameaça. Aqui está o segredo final: permanência. Muita gente quer vitória rápida, resposta imediata, solução instantânea. Quer romper hoje e esquecer amanhã. Mas o caminho bíblico nunca foi imediatismo, foi constância. A maior blindagem espiritual não é um momento forte, é uma vida firme. Não é um culto específico, é permanecer em Cristo todos os dias. Permanecer envolve igreja, envolve palavra, envolve oração constante, envolve perdão praticado, envolve comunhão saudável, envolve santidade e disciplina espiritual. Não é evento, é estilo de vida. Não é emoção de um dia, é decisão repetida. Quem permanece não vive caindo todo mês na mesma armadilha, porque aprende com o processo. Quem permanece amadurece. E maturidade reduz brechas. À medida que você amadurece, você passa a discernir melhor, reage menos por impulso, escolhe melhor suas companhias, administra melhor suas emoções. E quanto menos impulsivo você é, quanto mais alinhado você vive, menos espaço o inimigo encontra. Não porque você se tornou perfeito, mas porque se tornou constante. Vitória não é explosão espiritual, é caminhada diária. É acordar e decidir obedecer de novo. É errar e corrigir rápido. É cair e levantar sem abandonar o caminho. É continuar mesmo quando não sente nada extraordinário. Permanecer é prova de maturidade. E quem permanece em Cristo constrói uma vida estável, segura e cada vez mais forte. A vitória não é um ponto final, é um caminho diário. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós entramos agora na Tua presença com fé, com reverência e com sede de libertação e direção. A Tua palavra diz em Salmo 124, versículo 7: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou e nós escapamos. E hoje nós cremos, Pai, que todo laço que não vem do Senhor pode ser quebrado pelo poder do Teu nome. Nós não oramos com desespero, oramos com confiança. Nós não oramos com pânico, oramos com fé. Senhor, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Pessoas que chegaram aqui cansadas, confusas, oprimidas emocionalmente, com medo, achando que tudo é ataque espiritual, achando que a vida travou, achando que não há saída. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, não é para viver em pânico, é para viver posicionado no Senhor. Tira agora o excesso de medo. Tira a ansiedade que paralisa. Coloca equilíbrio, coloca clareza, coloca firmeza. Pai, nós começamos do jeito certo, com arrependimento. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossas brechas, nossas escolhas erradas. Se houve atitudes que abriram portas para confusão, nós reconhecemos. Se houve orgulho, mentira, injustiça, palavras duras, atitudes impulsivas, nós colocamos diante do Senhor agora. Dá-nos força para renunciar o que não te agrada. Tira de nós toda vida dupla, toda prática escondida, toda teimosia que nos afasta da Tua vontade. Nós queremos alinhamento com o céu. Nós queremos santidade prática, não aparência religiosa. Senhor, coloca em nós fome da Tua palavra. Dá-nos disciplina espiritual. Levanta um altar dentro de casa. Que volte a oração constante, não apenas na crise, mas todos os dias. Que volte o louvor que acalma o ambiente. Que volte a paz no diálogo. Que volte a vigilância nas escolhas. Pai, fecha agora toda a porta aberta dentro do lar, brigas constantes, gritaria, falta de perdão, mágoas antigas, palavras de acusação e humilhação. Nós liberamos perdão agora. Nós decidimos não guardar ressentimento. Nós limpamos o ambiente emocional e espiritual do nosso lar. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda influência que nos afasta do Senhor. Cortamos toda ligação errada, toda amizade que leva para longe de Deus, todo relacionamento que enfraquece a fé, toda prática que não glorifica o Teu nome. Dá discernimento para escolher bem e coragem para dizer não ao que destrói. Dá firmeza para sair de ambientes que drenam paz e para permanecer onde há edificação. Pai, nós declaramos com fé que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e da nossa casa. Nós afirmamos nossa identidade em Cristo. Nós escolhemos viver sob a autoridade do Teu nome. Resistimos ao mal não com gritos, mas com obediência. Fechamos brechas com arrependimento. Quebramos laços com decisão firme.
Anulamos pela fé toda opressão emocional, toda perturbação mental e toda tentativa de destruição que não procede de ti. E eu falo com você que está orando comigo agora. Se você recebe essa oração, escreva nos comentários com fé: eu pertenço a Jesus. Escreva também: minha casa é do Senhor. E declare: eu vivo em vitória. Coloque também o seu pedido de oração e a sua cidade, porque nós vamos interceder. Você não está sozinho nessa caminhada. Não saia agora sem deixar o seu like. Não saia sem se inscrever no canal. Não saia sem compartilhar essa palavra com alguém que precisa de direção e equilíbrio espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente evita responder com sinceridade. Crente pode ir em benzedor? E eu vou além. O que realmente protege um cristão? É planta? É arruda? É sal grosso? É banho forte? É simpatia? Ou é Deus? Porque existe uma contradição silenciosa que precisa ser enfrentada. A pessoa diz que confia em Jesus, diz que crê na palavra, diz que pertence a Cristo. Mas quando a pressão aumenta, quando a luta aperta, quando o medo aparece, corre para práticas que a Bíblia não ensina. Corre para rezador, corre para benzimento, corre para rituais, corre para misturas espirituais. E aí começa algo perigoso: fé misturada com superstição, altar misturado com amuleto, confiança em Deus misturada com objeto. A questão não é tradição cultural, a questão é coerência espiritual. Se a proteção vem de Deus, por que buscar outra fonte? Se Cristo é suficiente, por que recorrer a práticas que não têm base bíblica? A Bíblia ensina confiança no Senhor, oração, arrependimento, obediência e fé. Ela não ensina dependência de objetos, plantas ou rituais para proteção espiritual. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós vamos continuar a campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, com o episódio 27. Crente pode ir em benzedor? Plantas protegem ou só Deus protege? A verdade bíblica. Vai ser confronto, vai ser ensino, vai ser libertação pela palavra, com Bíblia aberta, sem suavizar o que precisa ser dito. Se você quer viver uma fé coerente, firme e madura, fica atento. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso com clareza. E escreve nos comentários agora como declaração de fé: minha proteção vem do Senhor. Não perca! Deus vai falar com você com verdade e equilíbrio.